Seja bem-vindo, estou de volta. E nesse vídeo a gente vai fazer resolução de exercícios sobre o MOSFET, primeiro tipo depressão, e no próximo quadro, o MOSFET tipo intensificação. É análise CC, é objeto do capítulo 6 do livro. Eu vou deixar o nome do livro aí embaixo, vai aparecer em algum lugar aí. E eu também vou deixar a resolução desses exercícios em PDF na descrição. Certo? Então a gente vai começar com esse aqui que é o número 17. Foi dado aqui esse circuito para a gente. E ele deu alguns dados, né? O IDSS, o VP. Ele está pedindo o IDQ, o VGSQ, o VDS e o VD. A gente já sabe, a gente já está cansado de ver isso aí, já do JFET, né? A gente vai ter que montar o nosso gráfico, a nossa curva de transferência. E através da análise dessa malha, a gente vai encontrar uma equação e o cruzamento das duas curvas vai nos dar o ponto de operação, que é o que ele está pedindo na letra A. De posse desses valores, a gente consegue encontrar os outros dois aqui. Certo? A gente viu lá na teoria do JFET, quem tiver alguma dúvida, por favor, volte lá no vídeo do JFET. A gente viu como a gente levantava essa tabela para a construção do gráfico. Uma tabela que fica em função de VP e de IDSS. Eu repeti ela aqui, né, a tabela em função dos parâmetros, só como uma revisão, mas isso tem lá na teoria do JFET. Aplicando os valores de VP e IDSS na tabela, a gente vai obter essa tabela aqui de baixo. A gente plota os pontos nesse gráfico, né, nesses eixos ID e VGS. Unindo os pontos, a gente vai chegar na curva de transferência, que é uma parábola, que respeita aquela equação de Shockley que a gente viu. Ela está de acordo com aquela equação. Essa dedução sai daquela equação. Para encontrar a equação dessa reta, a gente vai fazer a análise de malhas aqui. A gente sabe que a impedância de entrada no MOSFET ela é muito alta, então a gente não tem corrente nesse resistor. Então você pode enxergar aqui um fio, certo? Um curto. Fazendo a lei de malhas aqui, como aqui é zero, fazendo a malha, a gente vai chegar em menos ID RS. O RS, a gente sabe aqui que é 0,43 kΩ, 430 Ω. Então está aqui a equação dessa reta aqui. A gente vai escolher dois pontos, você escolhe o ponto que você quiser, né? Eu escolhi aqui o ID 4,5 e o ID igual a zero. O ID igual a zero vai ficar na origem. E o ID 4,5 vai me dar 1,94. Aí eu marco esse segundo ponto. Une os dois, o cruzamento é o ponto Q. E daqui a gente tira que o IDQ é aproximadamente 2,9 mA e o VGSQ é menos 1,2 volts. Fizemos aí a solução gráfica, né? Agora vamos ver o VDS, né? O VDS aqui está na malha de saída. Então é só aplicar a lei de Kirchhoff aqui na malha de saída. E a gente sabe que o valor aqui dessa tensão na fonte, ele está distribuído nesses elementos aqui. Então o que eu tenho na fonte é igual à queda de tensão no resistor, mais a queda de tensão VDS, mais a queda de tensão nesse resistor RS. É isso que está aqui. 14, que é da fonte, é igual a queda no resistor de 1,2, lei de Ohm no resistor, 1,2 vezes o 2,9, que é o ponto de operação, que a gente acabou de descobrir com a curva. É essa corrente que a gente está usando, 2,9. Mais o VDS, mais o 0,43, vezes o 2,9. Isso vai dar um VDS de 9,27. E o VD? O ponto D é esse ponto aqui. Então, qual é a tensão nesse ponto?
é o 14 menos a queda no resistor. 14 menos 1,2 vezes 2,9. Isso vai dar 10,52 volts. Agora vamos ver esse outro aqui, ó. A gente viu que o MOSFET, diferentemente do JFET, ele podia operar com uma tensão positiva. É isso que vai acontecer, uma tensão positiva na porta-fonte. É o que vai acontecer nesse problema. Esse VGS aqui, ele vai ser um valor positivo. É o que vai acontecer aqui. Ele continua obedecendo a equação de Shockley, né? Continua valendo para o MOSFET tipo depressão. A gente vai ver que o tipo de intensificação é outra equação, a gente viu na teoria, né? Mas aqui ainda vale a equação de Shockley. Bom, então a gente vai montar essa tabela, né, da mesma maneira que a gente fez aqui. Então, plotando esses pontos no gráfico, aí fica faltando a equação da reta. Para encontrar a equação da reta, eu desenhei aqui esse pedacinho aqui, ele está desenhado aqui embaixo. Então vamos vir nesse sentido aqui, ó. Eu tenho uma tensão de menos 4 volts, é uma fonte, né, de menos 4 volts. E conforme eu venho nesse sentido, eu estou aumentando o potencial, né? O resistor ele tem uma queda de potencial desse jeito aqui, ó. E o VGS tem uma queda desse jeito. Se eu venho nesse caminho, eu estou vindo no sentido de aumento. Então, o que eu tenho aqui vai ter que ser no final igual ao que eu tenho na outra ponta, né? Então, menos 4, mais o que eu tive de queda no resistor, que é 0,39 ID, é a queda no resistor. Aumenta mais uma vez no VGS, mais o VGS vai ser igual a quem? Igual a zero, que é o terra. E aí eu consigo a equação do VGS. Vai dar 4 menos 390 ID. Da mesma maneira que a gente fez no outro exercício, a gente vai escolher dois pontos. Você escolhe o que você quiser. Eu escolhi corrente de 6 mA e joguei os 6 mA na equação e encontrei um VGS de 1,7. E depois fiz o VGS igual a zero. Joguei na equação e encontrei um ID de 10,3. Plotei esses dois pontos aqui, tracei a reta e eu encontro o ponto Q, que vai corresponder a um ID de 9 mA e um VGSQ de 0,5 volt. É um valor positivo. É o que a gente acabou de falar. O MOSFET tipo de depressão ele pode funcionar com valores positivos, ao contrário do JFET, que era só valor negativo. Certo? Então está resolvido o item A. No item B, ele pede o VDS e o VS. Nós já estamos cansados de fazer isso, né? Vamos fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui embaixo. Eu tenho aqui, quando eu percorrer o caminho, tem que ser igual aqui. E se eu vier daqui para cá, eu tenho aqui, quando eu percorrer o caminho, eu tenho que dar o que está lá. Nós vamos vir de baixo para cima. Então eu tenho menos 4. Eu vou subir o potencial no valor correspondente a RSD. Aí eu vou subir VDS. E depois eu vou subir 2,2 ID. E isso vai ter que dar os 18. Então, jogo o VDS para cá, substituo os valores e eu vou chegar num VDS de menos 1,31 volts. Certo? O VS. O S é esse ponto aqui, né? Esse é o S. Então, daqui para cá, eu tenho indo nessa direção, né, eu tenho um aumento de potencial dado pela lei de Ohm nesse resistor. Então, menos 4 mais 0,39 vezes 9, que foi o valor que a gente encontrou no gráfico, é o ponto quiescente, é o ponto que está operando o dispositivo, né? É essa corrente, essa tensão que a gente usa, vezes 9, vai me dar o VS. E eu vou chegar no VS de menos 0,49 volts. Bom, nesse quadro aqui a gente vai ver mais dois exercícios, mas dessa vez com o MOSFET tipo intensificação. Vamos lembrar um pouquinho da teoria, a gente viu que existia um valor mínimo a partir do qual
o dispositivo começava a operar. Esse valor mínimo recebeu o nome de tensão de limiar, está sendo dado no problema. A gente também viu que a gente tinha dois valores que a gente encontra na folha de dados, que é o VGS ligado e o ID ligado. Com esses dois valores, a gente vai calcular essa constante K, para poder usar a equação, que não é mais a equação de choque. Agora é essa equação aqui que a gente usa. Então a gente calcula o valor K por meio desses dois valores aqui. Encontrando o valor K, a gente tem o valor de limiar e a gente fica com uma equação ID com VGS. A gente levanta a curva correspondente a essa equação, atribuindo valores, né? Da mesma maneira que a gente fez no outro. Levanta a curva. E do mesmo jeito a gente vai ter que encontrar uma relação nessa malha, para poder achar a equação de uma reta e cruzar uma com a outra. Essa reta tem que ter as mesmas variáveis, VGS e ID. Esse é o caminho da solução do problema. Encontrou o VGS e o ID, o resto aqui a gente já está enjoado de fazer. A lei de malha na saída, não tem segredo nenhum. O segredo está aqui. Então, é o que está feito aqui. Ó. Constante K, ID ligado, VGS ligado, menos tensão de limiar. Foi dado 5 mA, 7 volts e o menos 4. Menos 4 aqui. A gente vai chegar num K de 0,556 vezes 10 a menos 3 ampere por volt ao quadrado. Né? Isso aqui estava em miliampere. Então vai ter uma conversãozinha aqui. Na hora que você fizer a conta na calculadora, você joga 5 vezes 10 a menos 3 aqui. Né? Para achar em ampere por volt ao quadrado. Substitui o K na equação e está aqui a função ID em função de VGS. A gente vai atribuir valores. Eu atribuí esses aqui, você atribui o que você quiser. Eu atribuí esses, né? E encontrei os correspondentes VGS. Encontrando os pares, é só plotar eles aqui, levanta a curva. Está feita a curva correspondente a essa equação. Está faltando agora achar outra relação. A malha está redesenhada aqui, né? A gente sabe que a corrente aqui ela é zero, a corrente nesse resistor, devido à alta impedância desse dispositivo. Então a gente substitui por um curto. Isso significa que G é igual a D, é o mesmo fio aqui. Que G é igual a D. Então VDS vai ser igual a VGS. A gente viu isso aí lá na teoria. Certo? Então vamos aplicar a malha na saída aqui. Ó. O que eu tenho na fonte tem que ser igual às quedas. Então VDD é igual a RDID mais o VDS mais RSD. Colocando valores, né? VDS é igual a 22 menos ID, 1,2 mais 0,51. Mas eu acabei de explicar que o VDS é igual ao VGS devido a esse curto. Então, no lugar do VDS, eu coloco o VGS. Agora eu tenho uma equação de VGS com ID. Eu posso plotar essa equação no mesmo gráfico. Porque as variáveis são as mesmas. Né? Você escolhe os pontos que você quiser. Eu escolhi VGS igual a 0 e encontrei ID igual a 12,86. Fazendo VGS igual a 10, eu encontrei 7 mA. Ploto o gráfico, ponto Q. Eu encontrei IDQ 8,25 mA e o VGSQ 7,9 volts. Está resolvido o item A e o item B. Agora o VD. Ponto D é esse aqui, né? Então o VD é a fonte menos a queda no resistor. 22 menos RD e D. O ID a gente acabou de encontrar, 8,25. Faz a conta, 12,1 volts. O VS, ponto S, é esse aqui.
Então a gente aplica a lei de Ohm no resistor da fonte. 0,51 vezes o 8,25 que a gente encontrou aqui. 4,2 volts. Na letra D ele pede o VDS é VD menos VS. A gente acabou de encontrar o VD e o VS, né? Sem mistério nenhum. 7,9 volts. Certo? Aqui no 20 a gente tem um divisor de tensão. O MOSFET tipo depressão, né? Então vamos lembrar como é que a gente resolveu isso aqui. A corrente aqui é praticamente zero, dada a alta impedância do MOSFET. Portanto, a corrente passa toda por aqui. Esses resistores estão submetidos à mesma corrente, então eles estão em série. Fazendo um divisor de tensão da fonte entre esses dois resistores, a gente vai encontrar a tensão G. 6,8 mais 10 vezes a tensão da fonte. Divisor de tensão, não tem mistério nenhum aqui. 9,7 volts. Lei de malhas, né, nessa malha. A gente acabou de encontrar a tensão aqui, que é 9,7. Então, indo nesse sentido, esse 9,7 vai estar com sinal positivo. A gente está aumentando o potencial. Daqui para cá, a gente está diminuindo o potencial, então é menos VGS. E daqui para cá eu estou novamente diminuindo o potencial, aplicando a lei de Ohm nesse resistor. Menos 750K, 750 ohms, né? 0,75K, vezes ID, isso tem que ser igual a zero. Lei de Kirchhoff. Isolo o VGS, e a gente encontrou a equação que tem os mesmos parâmetros da nossa curva, correspondente a esse gráfico aqui. Agora a gente tem as duas equações, né? Quer dizer, a gente tem a equação VGS, vamos encontrar a equação do dispositivo. Novamente a gente vai calcular o K usando os valores de ID ligado e VGS ligado. Foi dado do problema. Substitui e a gente vai encontrar 0,556 vezes 10 a menos 3. Certo? A gente vai chegar então, agora na equação, substitui 0,556 vezes 10 a menos 3, VGS menos 3 ao quadrado. De posse dessa equação, a gente vai atribuir pontos, né? Novamente, você atribui o que você quiser. Eu atribuí esses aqui. Jogando esses VGS nessa equação, eu vou encontrar os respectivos IDs. E aí a gente tem o par de pontos, né? Plota o gráfico dessa curva com esses pontos. Agora a gente pega essa equação aqui e a gente também vai precisar de dois pontos para determinar a reta. Eu atribuí ID igual a 0 e depois ID igual a 9. Novamente, você escolhe o que você quiser. Com ID igual a 0, eu tenho VGS 9,7. Certo? Está feito esse ponto aqui. E depois, com o ID de 9, eu chego num valor de 2,95 por VGS. O ID de 9, 2,95, eu marquei o outro ponto. Aí une, onde cruzar é o ponto Q. E a gente vai encontrar o IDQ e o VGSQ, 5 mA e 6 volts. Isso sai do gráfico. Letra B. VDS e VS. Desculpe. VD e VS. Então a gente vem aqui na malha de saída. Esse é o D. Esse aqui é o S. Quem é o VD? É o 24 menos a queda do resistor. 24 menos 22,2, né? Vezes a corrente IDQ que a gente encontrou aqui, 5 mA. A gente vai chegar em 13 volts. E o VS é só aplicar a lei de Ohm nesse resistor. Isso aqui é um terra, né? Só aplicar a lei de Ohm nesse resistor e a gente vai encontrar
3,75 volts. Né? Nesse problema aqui, vamos só voltar um pouquinho, que eu não quero que passe desapercebido um detalhe aqui. Veja que eu falei aqui que o VDS era igual ao VGS. A gente encontrou o VGSQ aqui, ó, 7,9 volts. Quanto que tem que ser o VDS quando eu estiver nas condições de operação? Tem que ser 7,9 também. Qual o VDS que a gente encontrou na condição de operação? 7,9. Quando a gente jogou o VD e o VS aqui, ó, nessa equação, a gente usou o ponto de operação. A gente usou o ID aqui 8,25. Então, no ponto de operação, o VGSQ tem que dar um VDSQ. É um VDS correspondente ao ponto de operação. E a gente viu na dedução aqui que tinha que ser igual. Está igual. Então está coerente. Certo? Bom, espero que tenha ficado claro. Eu peço a você que compartilhe o vídeo, que se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu joinha que ajuda a divulgar. Tá bom? Eu vejo você no próximo vídeo então.